Olá, vamos lá, rapidinho, curto e direto para responder uma pergunta sobre comportamentos destrutivos em pessoas que são adotadas. Então, primeiro aspecto para abordar aqui é: todas as pessoas que foram adotadas têm esse tipo de comportamento? Não. E tem alguma, independe do comportamento ou do modelo de criação que essa pessoa entrou, né? Por exemplo, né, foi adotada nessa casa que ela foi adotada. Por que eu tô dizendo isso? Às vezes os pais que adotaram foram extremamente amorosos, mas mesmo assim essa pessoa que foi adotada tem comportamentos destrutivos. Então vamos entender como é que a constelação considera essa questão. Primeiro aspecto, o Bert, ele dizia que as pessoas, quando são adotadas muito novas, elas carregam menos componentes da família biológica e acabam pegando os componentes ou as questões da família que adotou. Mas o que eu percebo é que que essas pessoas trazem essas questões também da família biológica, mesmo que foi por pouco tempo. Então vamos entender como é que isso acontece. Por que eu tenho esses comportamentos destrutivos? Por que me falta? Por que eu sinto esse vazio? Por que eu, por exemplo, me enveredar pelo álcool, né? Pelo alcoolismo? Por que eu tenho comportamentos, às vezes, de suicídio, de tentativa de suicídio? A alma dessa pessoa que foi adotada, ela sabe que existem esses pais biológicos e ela desenvolveu desde cedo aí, desde provavelmente da barriga da mãe, uma ferida que a gente chama que é a ferida da rejeição. Então é como se ela já nascesse com uma sensação de não pertencimento, de não merecer ser amada, de ser rejeitada. Ela já nasce com tudo isso. Aí ela cai numa família que pode ser amorosa, mas esta ferida ela já está estabelecida, tá? Então, como é que eu curo isso? Então, a constelação ela é uma ferramenta maravilhosa, tanto para eu trabalhar com os pais que adotaram uma criança, quanto com a pessoa que foi adotada. Então, eu já fiz constelações dos dois lados, né? O que está por trás disso? A criança que foi adotada, às vezes ela não tem mais condições de encontrar esses pais biológicos. Então a constelação ajuda ela a se reconectar amorosamente, né? A alma se reencontrar com esses pais e dizer obrigado pela vida que foi dada. E sem o julgamento dos motivos que levaram esse pai e essa mãe a abandoná-la, a doá-la, porque muitas vezes o processo de doação tem a ver com amor, né? Tem a ver com eu não tenho condições, eu dou por amor para que ela tenha mais possibilidades. Outra coisa que está por trás disso eu dou essa criança porque eu não vou sobreviver, eu não tenho condições de sobreviver e criar essa criança. Eu agradeço a Deus por Ele me amar tanto, me dar livramento de viver com alguém que não me ama. Sou adotada e sempre fui e sou muito amada. Deus não poderia ter me dado uma família tão especial quanto a minha. Olha que coisa linda, né? E aí é o outro movimento que a constelação permite, né? Honrar a perpetuação da vida que foi dada por esses pais adotivos. Então, essa pessoa que é adotada, ela entra nesse estágio que ela está falando, de agradecimento, de concordância, quando ela dá um lugar no seu coração para os pais biológicos, sem julgamento dos motivos que os levaram a dar, né? Eu preciso olhar para isso desta forma, segundo os conceitos sistêmicos, e honrar esses pais que deram amor e perpetuação, porque um bebê não sabe viver sozinho, né? Deixa eu ver aqui, eu não
coloco pontuação. Não tem problema, Gleide. Não tem problema. Que lindo depoimento que você deu, Gleide. E aí, quando eu constelo os pais, que adotaram uma criança, eu faço, dentro do trabalho sistêmico, eles ganham um olhar amoroso também e sem julgamento para esses pais biológicos e agradecem o maior dos presentes que eles poderiam receber, que é essa criança, né? E aí, porque o que acontece? O Bert, ele fala muito no primeiro princípio de pertinência, que eu dou igual valia, eu dou um lugar e igual valia. Então, esses pais biológicos, eles ganham no coração, tanto dos pais adotivos quanto na criança que foi adotada, com amorosidade e igual valia. Eles não são menos, eles podem ter uma história difícil, podem ter N comprometimentos, né? Às vezes são drogados, às vezes tem histórias aí muito complicadas, mas eu dou igual valia. Por quê? Porque de uma certa forma o universo se movimentou para que um homem e uma mulher gerasse uma criança, né? E essa criança viveu. Então, esse trabalho de constelação com crianças adotadas, adultos adotados, né? E os pais adotivos, ele traz esse equilíbrio, essa gratidão e esse alinhamento, né? Os pais adotivos perpetuaram a vida dessa criança e os pais biológicos foram os responsáveis pela geração da vida dessa criança. Gente, vocês têm alguma pergunta? Mandem aqui. Eu entrei muito rapidamente, tá? Até porque eu conversei com uma cliente sobre isso essa semana e eu não consigo falar tudo isso dentro de 1 minuto. Então, resumidamente, a constelação ajuda as pessoas que não estão bem emocionalmente com essa questão da adoção. Sim, a constelação é uma ferramenta poderosa que vai permitir a reconexão sendo vivenciada dentro do workshop com os pais biológicos e com os pais adotivos. Então, isso tem um poder muito grande de trazer equilíbrio, trazer cura para essa dor que essa pessoa traz, sabe? Porque essa cura vem do assentimento, de dizer sim à história que foi destinada a mim, né? Porque é um destino. Quando eu nasci e tive esse destino de ter sido colocada em adoção, às vezes, né, propositalmente, ou às vezes pela morte ou falecimento da mãe, às vezes também acontece, a criança não distingue isso, ela se sente abandonada, né, ela se sente rejeitada. Então, a constelação, como a gente trabalha num grupo, existe essa possibilidade de um quadro, de um novo frame, de uma nova moldura amorosa de reconexão entre a criança adotada, os pais biológicos, os pais adotivos e entre os pais biológicos e pais adotivos. Então, traz muita cura para o sistema. Eu participei de uma constelação, mas achei que não conseguia atingir o que esperava. Maria, vem conhecer, ó, tem gente aqui que já participou das minhas constelações, a Dedé Okamoto já fez várias constelações comigo. Vem conhecer a forma como eu trabalho, né? Existem aí alguns fatores que talvez você não tenha alcançado. Pode ser a capacidade técnica e de entrega do constelador, mas pode ser também os seus movimentos que são necessários acontecerem após a constelação, né? Então, as pessoas têm um tempo para processar, as pessoas têm um tempo para colocar, inclusive, o que aparece na dinâmica da constelação. Então, eu não sei exatamente o que aconteceu com você, mas eu te faço o convite, venha conhecer a forma como eu trabalho, né? O meu próximo workshop é no dia 29 de julho, então fica convidada para participar e conhecer o trabalho, é uma taxa simbólica, me chama no DM que a gente conversa, tá bom? Pessoal, alguma pergunta sobre adoção, sobre esses comportamentos destrutivos, sobre esse vazio que essa pessoa sente
quando ela não está conectada com esses pais biológicos, né? Os pais biológicos, ela sabendo ou não que ela é adotada, ela sente esse vazio, né? Então, tem muitas nuances nesse tema, mas a minha ideia era fazer uma entrada rápida de menos de 10 minutos de vídeo e já deve estar dando aí o tempo. Endereço fica no centro de São Caetano do Sul. Maria, conversa comigo no DM, tá bom? Me chama lá, Maria Molina, 10420, me chama no DM, tá? E a gente conversa direitinho. DM é na mensagem privada, tá bom? Pode ser, Maria? Que daí a gente conversa, mas é no centro de São Caetano. Pessoal, acho que é isso. Um beijo enorme, fiquem com Deus, eu adorei estar aqui com vocês. Rapidinho, mas valioso o aprendizado. Um beijo.